Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre John Textor, que enfim apresentou as suas provas ao STJD. Esse encontro aconteceu na quinta-feira e o auditor do STJD inclusive pediu o adiamento do julgamento para que eles possam analisar com cuidado tudo que foi apresentado. O Textor enfatiza que os vídeos da Good Game apresentam comportamentos diferentes de atletas em jogos contra o Palmeiras. Bora falar que Ramon Dias pode ser suspenso de 5 a 10 jogos pela fala machista depois da derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino contra uma árbitra que cuidava do VAR. É bem verdade que... Vasco Fluminense. Empate. Tá Jogo com difícil. cara de empate? Tá com cara de empate, jogo difícil. Os dois times numa fase um pouco... uma fase, não dá pra definir muito, começo de brasileiro, mas o Vasco começou o brasileiro ganhando, mas depois teve esse tropeço contra o Bragantino. Mas jogou mal? Um tropeço. Não acho que jogou mal, mas também não fez aquele jogo que a gente espera. Teve duas falhas assim que definiram uma o de um jogo. cara que tem crédito Crédito pra caramba. sobrando com a torcida, que é o Léo Jardim. Duas falhas, eu diria, a falha do Jardim e o do Michael foi mais um azar, né? Não foi nem uma falha, foi mais um azar. Que a bola bate na cabeça dele. Eu recebi uma informação que o professor Ramon Dias quer voltar a utilizar 3 zagueiros para fechar mais a casinha. O Rossi não teria ido tão bem como foi contra o Grêmio na partida contra o Bragantino, e como ele jogou com 3 zagueiros nos clássicos estaduais e o Vasco fez grandes jogos nos clássicos, ele deve repetir essa fórmula. Ele não tem o Medel segue lá no Chile, a mamãe dele não está bem de saúde, e aí o Vasco liberou para ele ficar lá com a mãe dele. O nosso doce João Vitor foi substituído no intervalo contra o Bragantino, mas está liberado, né? Então, a tendência é ele jogar com Léo Jardim no gol, Maicon, o João Vitor, se não der, entre o Rojas e o Léo. Aí vem para o meio campo com Paulo Henrique, Matheus Carvalho, Esforça, Galdames e Lucas Piton, Verrete e David. Você gosta? Essa questão dos 3 zagueiros eu acho sempre complicado. Eu acho que é um 3 zagueiros com o João Vitor puxando mais pro lado direito. Né? João Vitor fazendo um pouco ali de lateral, talvez. Nessa escalação aqui, você tem o Paulo Henrique, né? Então, tipo, é uma questão que... Teria que botar, de repente, o Léo mais de volante, né? Fica um time muito... O problema aconteceu o que estava acontecendo naquele primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Que aquilo dali, acho que foi o jogo que mais ficou escancarado. Isso também contra o Água Santa. Foi aquele momento que o time... Não havia a menor conexão entre o Vasco ataque, o Vasco meio de campo e o Vasco defesa. Como diz o Apolinho, faltavam vidas inteligentes no meio campo. Faltavam vidas inteligentes no meio de campo, porque ficava um buraco. Ficava um buraco ali, principalmente entre a cabeça de área e o primeiro zagueiro. Não tinha ligação. Né? Não tinha nenhuma ligação. Então, o time tinha esse problema. E é algo que, Ramon teve 1 mês para resolver isso. Então, se não resolver, a gente já começa a fazer algumas críticas a escolhas. O Hugo Moura já está no bid da CBF, já está relacionado para o jogo e passa também a ser uma opção. Vinha jogando, fez 12 ou 17 jogos nessa temporada lá pelo Atlético, é uma opção. O Hugo Moura é mais aquele cabeça de área mordedor, uma coisa que o Vasco não tem hoje, porque o Zé Gabriel, em momento algum, desde que chegou ao Vasco, foi esse cabeça de área mordedor. Ele foi ali, no final do ano passado, cumpriu muito bem o papel de primeiro volante, mas ele nunca foi esse mordedor que é o Hugo Moura. O Hugo Moura é o cara que chega realmente para quebrar. É um cara que o Vasco não tem já desde a saída do Yuri Lara em 2022. Então... Lembra um pouco o Luizinho, né? Luizinho Quintanilha. Luizinho era mordedor. Pitbull, né? Pitbull pequenininho, mas mordia ali o calcanhar dos outros. Olha aqui, gente, já que nós estamos falando de meio de campo, o De Luca foi emprestado ao Ceará até o final deste ano, de 2024. O Vasco fez um anúncio e lá de Fortaleza vem a notícia que o Vasco vai pagar parte dos salários do De Luca. É um jogador que muito se esperava dele, se lesionou em fevereiro, rompeu o ligamento cruzado do joelho
em março, voltou só no final de novembro, teve algumas oportunidades este ano, mas não teve sequência de jogos. Acredito que para ele vai ser muito bom esse momento no Ceará, que tem tudo para fazer um belo campeonato da Série B. Eu acho que o Vasco pecou em dar chances ao De Luca esse ano. Eu acho que poderia ter dado mais chances, o De Luca poderia ter jogado mais jogos, até pela fragilidade do meio de campo do Vasco, que teve a lesão do Paulinho, do Jair. Então, eu acho que o De Luca merecia mais chances. Não é que tenha feito muito para merecer também. O De Luca não teve nenhuma grande atuação que você lembre, assim, você fala, nossa, o De Luca destruiu esse jogo. Mas também, em cima do que você falou, não teve uma sequência. Não teve nenhuma sequência. E, por incrível que pareça, em 4 jogos que ele disputou esse ano, ele deu 3 assistências. Então, tipo, qualidade ele tem. Qualidade tem, o que falta sempre é sequência. Pô, o cara teve uma lesão de ligamento. A pior lesão do futebol, acredito eu. A mesma do Jair e do Paulinho. Então, tipo, ele teve uma lesão gravíssima. Ficou, o quê? 8, 9 meses fora. Então, geralmente é 9, 10 meses. Então, tipo, o cara não teve nenhuma sequência. Não são 4 jogos que vão fazer o cara recuperar o futebol dele. É verdade. Um provável Fluminense, né? O Fábio no gol, Samuel Xavier, o Manuel, Felipe Melo e Marcelo, que volta. Aí André e Martinelli no meio, na real posição deles. Paulo Henrique Ganso, junto com o John Arias, German Cano e o Marquinhos. Passa por aí a escalação do Fluminense. Lembrando que o Keno já voltou a treinar também. Posso fazer uma brincadeira aqui com o pessoal do YouTube? Pode. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí em que minuto o Fernando Diniz vai colocar o André de zagueiro nesse jogo. No intervalo. No intervalo? Geralmente é no intervalo. Eu quero que vocês coloquem aqui, quem acertar, o Wellington vai dar um salve no próximo vídeo. Com certeza. Tem aqueles abraços daqui a pouquinho, hein? Bem, aí a escalação do Flu, a escalação do Vasco. Os ingressos, eu conversei com o meu querido Marcelo Viana da Federação por volta de 2h30 da tarde e tínhamos 21.223 ingressos vendidos naquele momento. Os setores do Vasco estavam esgotados. Já expliquei aqui nos outros vídeos porque que não é meio a meio, que o Vasco fez uma proposta muito inteligente, ao meu sentir, ao Fluminense. O Fluminense chamou o Vasco para fazer meio a meio. O Vasco, topa. Só que quando você for o mandante, você ocupa o lado direito, né? O setor sul. Quando o Vasco for o mandante, o Vasco ocupa o setor sul. Aí o Mário coçou a cabeça, não, vai me complicar com a minha torcida. Eu achei uma saída fantástica, inteligente, empresarial para se ganhar dinheiro, porque se é meio a meio, eu te juro que eu estaria falando aqui, no mínimo, 45 mil ingressos vendidos. E eu acho essa questão do setor sul, ela é um pouco complicada, mas eu acho que o mais razoável é o que o Vasco propôs e que é o que estava acontecendo nos últimos jogos, que era o meio a meio. O Vasco, mando do Vasco, setor sul. Mando do Fluminense, setor sul pro Fluminense. E o Maracanã vazio fica feio. Cara, Maracanã não é um estádio para ter clássico 90-10. Maracanã é clássico de tem que ter a torcida do Fluminense lá, 30 mil do Fluminense, 30 mil do Vasco. Não, e isso aí, eu faço um elogio ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que ele falou com o pessoal do Galo Mineiro, que estava lá no Dr. Márcio, que estava no sorteio da Copa do Brasil, quando eu comentei isso com ele, e ele falou Flamengo e Vasco meio a meio, e ele disse, gente, Maracanã tem que ser meio a meio, tem que ter a torcida do time A cantando, tem o time B cantando também, aquelas cores misturadas. Eu gostei de ouvir isso de um dirigente do time mais popular do Brasil. Isso o Flamengo faz muito bem, essa questão. Óbvio, tem toda a questão que envolve o Maracanã, todo mundo sabe do que se trata e tal. Porém, o Flamengo, sempre nesses jogos contra o Vasco, o Flamengo sempre é solícito nessa questão dos 50-50. É isso aí, rapaziada. Tá tudo preparado para o clássico diante do Fluminense e vai dar Vasco lá no Maracanã. E, infelizmente, aí os clubes não entraram naquele acordo de
50-50. O Vasco não conseguiu esse acordo com o Fluminense de 50% aí. Está aí com a lotação máxima em torno de 10%. E o Fluminense aí com seus 90%. Nós sabemos que não vai encher isso tudo. Minha família, deixa aquele like aí. Compartilhe com todos vascaínos. Sabe aí que hoje vai dar Vasco. Pra mim, 2-1 Vasco. E deixa aquele like aí pra gente tá ficando por dentro de tudo. Vocês também ficar por dentro de tudo. Todas as notícias do canal. Então, se inscreve aí no canal aí. Dá essa moral aí, dá essa força aí. Que hoje, sabadão, tudo preparado aí para aquele jogão aí. Vasco e Fluminense. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. O YouTube tá reconhecendo aí o nosso canal. Valeu, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.